questão de número 13 pergunta pra gente o que a lesão das radiações ópticas do lobo parietal causa. Bom, a gente tem esse monte de hemenopsia, quadrantanopsia, superior, inferior, ipsilateral, contralateral, uma confusão aí, mas a gente vai chegar lá. Para a gente entender essa questão, a gente tem que falar um pouquinho sobre a via óptica. A via óptica vai desde a formação lá do nervo óptico nas retinas, no lobo ocular, até o córtex visual primário lá no lobo occipital, o sulco calcarino para ser mais específico. Bom, e aí a gente tem alguns nomes que a gente vai dar ao percorrer dessa via óptica. Ali na formação lá do nervo óptico, lá na retina e tudo mais, a gente chama então de nervo óptico. Até o quiasma óptico, que é onde as fibras se cruzam. Após o quiasma óptico, a gente vai ter então o trato óptico, que vai até o corpo geniculado lateral. Lembra lá? Lateral, look, de visão. E aí depois do corpo geniculado lateral, a gente vai ter a formação das radiações ópticas. A gente vai ter as radiações que vão superiormente, que são as radiações para o lobo parietal, e as radiações que vão percorrer inferiormente, que são as radiações que vão para o lobo temporal. Essas duas lá no lobo occipital vão se juntar para chegar então no córtex visual primário, lá na fissura no sulco calcarino. Uma dica para essa aula aqui vai ser o seguinte: a gente vai ter o quiasma óptico, que é um divisor de águas. Do quiasma óptico para frente, a gente vai falar que é ipsilateral. E do quiasma óptico para trás, vai ser tudo contralateral, totalmente ao contrário, oposto. Bom, então essa visão aqui, super inferior aí para a gente ver nossa via óptica novamente. Bom, começando lá do lobo ocular, da retina mais especificamente, a gente vai ter duas retinas. Uma retina nasal, que é a medial, que vai dar a visão do campo visual lateral, ou seja, a retina vai dar o campo visual contralateral a ela. E uma retina temporal, ou seja, lateral, essa retina mais lateral, relacionada às têmporas, que vai dar o campo visual medial. Bom, sabendo disso, a gente segue aí para baixo, começando com a primeira lesão aí, que é a lesão no nervo óptico. Bom, a lesão no nervo óptico, lembra que a gente falou que o quiasma óptico era um divisor de águas, né? Da frente para o quiasma óptico é tudo ipsilateral. Então, uma lesão no nervo óptico vai ter a perda visual do campo visual total do olho ipsilateral ao lado da lesão, e o outro olho, como não está afetado outro nervo óptico, vai estar normal. Chegando no quiasma óptico, a gente tem o cruzamento das fibras. Mas o que a gente vê é que as fibras que se cruzam são as fibras da retina medial. Então, a retina medial vai se cruzar, as fibras das retinas mediais vão se cruzar. E as fibras das retinas laterais, elas não se cruzam, elas vão para o mesmo lado. Então, uma lesão no quiasma óptico vai gerar a lesão das retinas mediais bilateralmente. Enquanto as retinas mediais fazem o campo visual lateral, a gente vai ter a perda visual dos dois campos visuais laterais, que a gente chama de hemenopsia, ou seja, a perda de metade do campo visual, bitemporal, porque é dos dois lados temporais das têmporas. Então a gente perde os dois campos visuais laterais. Bom, seguindo um pouquinho mais aí, a gente tem o trato óptico. O trato óptico vai ser a junção da retina lateral do mesmo lado a ele e da retina medial do lado contralateral. E aí a gente forma o trato óptico. Então, uma lesão aí, a gente vai perder o campo visual relacionado à retina lateral, que seria o campo visual medial do mesmo lado, e a perda do campo visual da retina medial do lado contralateral, que vai ser também lateral, a perda da retina lateral. Então aí a gente vai ter uma hemenopsia homônima, ou seja, perda da visão de metade no campo visual homônima, ou seja, do mesmo lado, as duas do mesmo lado. Então, e sempre, como a gente falou do quiasma óptico para trás, contralateral ao lado da lesão. Então a gente vai ter a perda do lado, por exemplo, uma lesão do lado esquerdo, como a gente está vendo aqui nessa imagem. A gente vai ter a perda do lado, sempre do lado contralateral, do lado direito dos dois olhos. Então o campo visual do lado direito dos dois olhos vai estar acometido nessa lesão aqui do trato óptico à esquerda. Bom, chegamos no corpo geniculado, passamos então para as radiações ópticas. Bom, uma lesão nas radiações ópticas completamente, tanto as superiores quanto as inferiores, a gente teria um déficit visual igualzinho ao déficit no trato óptico. Porém, a gente geralmente lesa só a temporal ou só a parietal, então a gente tem déficits diferentes. Começando aqui pelo número 4. Esse número 4 seria a lesão na radiação óptica do lobo temporal, a radiação óptica inferior. Lembra que é tudo ao contrário, né? Se eu tenho a lesão da radiação óptica inferior, eu vou ter a perda do campo visual superior. Porém, eu lesei só uma parte das radiações ópticas.
Então eu não vou ter uma hemenopsia mais, eu vou ter só perda de um quadrante, do quadrante superior. Então seria uma quadrantoanopsia superior. E como está para trás do quiasma óptico, contralateral ao lado da lesão, como a gente vê aqui no 4, né? Bom, então no 5, que seria o parietal, é tudo ao contrário, né? Então no 5 a gente tem uma quadrantoanopsia, que como a gente está no parietal, a gente vai perder o campo visual inferior, então uma quadrantoanopsia inferior, e como está para trás do quiasma óptico, contralateral ao lado da lesão. Chegando na última parte aqui, lobo occipital, né? Lá no córtex visual primário. Tendo uma lesão nessa região do córtex occipital, a gente vai ter também uma hemenopsia homônima, assim como no trato óptico. Porém, nessa região, a região central já foi formada na mácula. Então, a gente vai poupar o campo visual nessa região mais central. Então, a gente vai ter uma hemenopsia homônima com o campo visual central preservado. É basicamente isso. Então, relembrando, a gente está procurando, então, na nossa questão, a lesão das radiações ópticas do lobo parietal. Então, o lobo parietal é inferior. Como está só metade das radiações ópticas acometidas, a gente tem uma quadrantoanopsia contralateral ao lado da lesão e inferior. Beleza? Então, chegamos à resposta da nossa questão. Aí o paciente com lesão nas radiações ópticas do lobo parietal vai ter uma quadrantoanopsia inferior e contralateral ao lado da lesão.